Vamos falar agora sobre etanol, na nossa série especial sobre o setor sucroenergético. O nosso convidado hoje é o senhor José Pessoa de Queiroz Bisneto, diretor-presidente da Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool, que fica em São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo. Boa noite, senhor José Pessoa, é um prazer muito grande recebê-lo aqui. Boa noite, telespectador. É um prazer grande estar aqui no programa da Terra Viva. Pois é, a gente tem agora, eu peço a licença para o senhor, né, senhor José Pessoa, para exibir a última reportagem da nossa série especial sobre o setor sucroenergético. E hoje o amigo confere quais são os fatores que afetam a competitividade do etanol e qual é a importância deste sistema agroindustrial para o país. Acompanhe. Os números são impressionantes. São gerados pelo setor sucroenergético 1.200.000 empregos. O PIB do setor é de 48 bilhões de dólares. A substituição de gasolina por etanol em 15% gera aproximadamente 120 mil empregos adicionais e cerca de 250 milhões de reais na renda total. A produção anual de açúcar é de 38 milhões de toneladas. A de etanol, 23 bilhões de litros. Somos hoje o maior exportador dos dois produtos. Mas, como vimos nas reportagens anteriores, isso não impediu usinas e produtores de entrarem em uma crise de competitividade, causada principalmente pelos subsídios do governo ao preço da gasolina. Com a falta de investimentos, causada por um cenário de incertezas, vieram as dúvidas e até mesmo a perda da produtividade nos canaviais do país. Há poucos anos atrás, o Brasil estimava a produção quase em 30 bilhões de litros e nós, com muita sorte, teremos 21 bilhões e 600 milhões de litros esse ano. São problemas de canaviais cansados, né? Problema de terra, depois falta de uma estrutura de gestão administrativa e governança corporativa que permitisse à empresa, à usina, administrar o negócio como uma outra unidade de produção. Isso daí acabou faltando para o setor sucroenergético. O custo de produção anualmente vem subindo e o preço estabilizado de ponta. Não há quem consiga monitorar. Então nós temos que mostrar para o governo que o etanol também, que ele faz parte, hoje mais do que 50% do mix é etanol do que açúcar no nosso caldo, né, da cana. Então nós temos que ter o etanol também remunerando para incentivar o produtor a ficar no setor. Desde a retomada dos investimentos no Projeto Nacional de Etanol, nunca houve uma crise como essa. Com a descoberta do pré-sal, o governo não priorizou mais financiamentos ao setor. O que a gente não pode de jeito nenhum perder de foco, que pré-sal é petróleo, é finito, é mais poluente. E essas características têm que ser trabalhadas, mas a gente tem que voltar, que nós temos um combustível extremamente competitivo, que gera emprego, que polui menos e que nós não podemos abrir mão. Os benefícios do etanol, principalmente na questão ambiental, falam por si. Em comparação com a gasolina, a queima do álcool produz, em média, 25% menos monóxido de carbono e 35% menos óxido de nitrogênio. Sem falar que o biocombustível, por ser um produto limpo e com um DNA brasileiro, poderia ser melhor usado como cartão de visitas para a Rio+20. Nós temos aí uma menor emissão de poluição, desde gases de efeito estufa até gases também prejudiciais para a saúde, né? Ele é comparativamente, por exemplo, com os hidrocarbonetos, os combustíveis fósseis, é infinitamente melhor o desempenho do etanol. Além de que o etanol, na verdade, é uma agroenergia solar, quer dizer, ele captura o CO2 da atmosfera, transforma isso em glicose, né, e devolve oxigênio. Quer dizer, esse ciclo de fotossíntese dele ajuda demais nesse componente ambiental. Ainda que depois, com a combustão do etanol, como ele teve no início a sua produção capturando o CO2 e já é um desempenho enorme para o meio ambiente. Ao contrário dos combustíveis fósseis, principalmente a gasolina, que lançam isso daí cada vez mais na atmosfera sem nenhum aproveitamento ambiental. Eu acho que não está se levando em consideração os altos benefícios que o etanol promove na questão ambiental. Nós
temos assistido a diversos países com providências dessa natureza, valorizando esse produto que é renovável, menos poluente, e quando você tem uma medida de aumento da CID em cima de um produto nessa natureza, num país que é exemplo na produção de energia, com essas características ambientais positivas, eu acho que se volta no tempo. No entanto, mesmo com as vantagens expressivas em relação à gasolina, o etanol continua sendo deixado de lado. A dificuldade é o crescimento de longo prazo. São aquelas políticas que resgatarão a competitividade do etanol frente à gasolina, que tem que ser construídas e que são hoje bastante complicadas, né? Porque se não vai haver alteração do preço da gasolina, nós temos duas alternativas. Ou nós vamos ter que reduzir impostos sobre o etanol, ou vamos ter que reduzir custos. O governo detesta falar em renúncia fiscal, mas é importante ele usar essa política fiscal para ajudar no desenvolvimento e na distribuição melhor do etanol. Do mesmo jeito que o governo usou o CID como instrumento de manutenção de preço da gasolina, ele devia usar então esse instrumento fiscal para que, diminuindo a arrecadação própria, pudesse aumentar o preço para a produção, já que esse setor precisa de muito investimento nesses próximos anos. E o que nós estamos vendo hoje é uma substituição de uma forma muito rápida do consumo da gasolina em detrimento do etanol. Parece que esqueceram tudo, que gasolina é produto fóssil, não renovável, que aumenta a carga de CO2 na atmosfera, que não gera renda no campo. Da noite para o dia parece que isso tudo é normal e vamos passar uma borracha nisso tudo. E o nosso campo lá dormente, né? Então, alguns falam, né, da maldição do petróleo. Eu acho que nós estamos começando a viver isso. E a gente vai para um rápido intervalo e já volta para conversar com o senhor José Pessoa na série especial sobre etanol. E daqui a pouco, o Tobias Ferraz traz as informações direto de Brasília sobre a votação do novo texto do Código Florestal. Quer mandar sua pergunta? O telefone é 11 3131 3719 e o e-mail é consultor@tvterraviva.com.br. De volta com o Consultor Terra Viva, a gente conversa agora com o seu José Pessoa, diretor-presidente da Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool. Seu José, depois do que a gente viu na reportagem no bloco anterior, né? Como é que a gente começa a consertar essa situação? Por exemplo, já está chegando dinheiro para renovar canavial, por exemplo? Isso é um ponto interessante, porque se fala muito na questão da atividade de álcool que não está sendo rentável hoje. Para que você tornar uma atividade rentável, ou você aumenta o preço ou você diminui os custos. Isso aí você, quer dizer, tem que mexer numa das pontas. A gente sabe que o governo hoje tem horror em falar em aumento de preço de gasolina. Questões, ele mantém artificialmente o preço da gasolina em função de tentar manter a inflação. E para manter artificialmente o preço da gasolina, ele abre mão de uma série de receitas fiscais, ele está fazendo, abrindo mão, fazendo uma enorme renúncia fiscal, que no caso do álcool ele teria dois caminhos: ou ele aumenta o preço, ou ele reduz o custo do álcool através de uma redução também da carga fiscal. Um outro problema de custo é a questão da ociosidade das usinas brasileiras. Hoje, para se ter uma ideia, nós temos, em média, 30-35% de capacidade ociosa em todo o parque industrial sucroalcooleiro nacional. E isso, obviamente, eleva muito o custo do etanol ou do açúcar. Para compensar essa situação de ociosidade, o governo anunciou amplamente uma linha de 4 bilhões de reais através do BNDES, uma linha chamada ProRenor, que era uma linha para
renovação dos canaviais, que já se encontra a idade média dos canaviais brasileiros, estão bem já desgastados, sendo que essa linha foi aberta já tem mais de 2 meses e até o presente momento não financiaram um centavo sequer. Ou seja, essa linha está aberta, mas não estão conseguindo as exigências de enquadramento. São tão grandes que nem o pequeno produtor, nem o produtor gigante com todas as bases cadastrais, todas as infraestruturas de garantias, etc., nem estes conseguiram ainda tomar essa linha de financiamento para renovar os canaviais. Esse é outro problema sério que nós temos na indústria sucroalcooleira nacional hoje. Agora, o início da solução passa por aumento da oferta de matéria-prima, porque a indústria está com capacidade de absorção. Se falta matéria-prima, tem que aumentar a produção de cana. O governo sabe disso, anuncia uma linha de crédito, essa linha de crédito não chega para a renovação dos canaviais. Como é que se explica isso? Olha, essa linha nacional hoje do BNDES não chega porque o governo aloca. Eu não sei se por falta de recurso do próprio BNDES ou por excesso de exigência do próprio BNDES, essa linha não está chegando à ponta. A questão é o seguinte: quando uma atividade ela é rentável, não precisaria de linha do BNDES. Se a atividade é rentável, não vai faltar dinheiro para financiar essa atividade. Isso nós vimos em 2008, 2006, 2007, 2008, quando a atividade estava um pouco mais rentável, houveram financiamentos de altíssimo volume para o setor, porque a atividade era rentável, então todo mundo queria investir no setor. Hoje, com a rentabilidade negativa, nós temos hoje, mesmo as gigantes multinacionais que estão no setor, que não tem problema de cadastro, não tem problema de limite de financiamento, mesmo estas estão tendo dificuldade porque ninguém quer investir numa atividade que ela é operacionalmente negativa. Quer dizer, então a solução, na verdade, está na outra ponta, na ponta de realmente de viabilizar o preço do etanol, seja via carga fiscal, seja via outro tipo de solução, para sinalizar para o empresário que ele invista no aumento da produção. Quer dizer, o que falta é sinalização do próprio governo. Exatamente. O que precisa é tornar a atividade rentável. Uma atividade não sendo rentável, pode ter certeza que os investimentos dela vão diminuir, como isso nós já vimos no setor há vários e vários anos, mesmo antes dessa abertura. Sempre que a atividade não era rentável, a produção caía. Isso nós já assistimos há 20, 30 anos, isso acontece. A questão é que, para tornar ela rentável, ou através de preço ou através de custo. Custo através de carga fiscal e preço através da retirada dos subsídios ao preço da gasolina atual. Para compensar uma coisa entre um movimento e outro, enquanto torna essa atividade rentável, o governo então sinalizou com esse financiamento para a renovação dos canaviais brasileiros, que já estão ficando esclerosados, sendo que esse financiamento não chegou na ponta. Numa atividade que não é rentável, o único agente financeiro que poderia financiar isso seria essa linha do BNDES. Só que ela foi anunciada, mas não aconteceu até o momento. Tá certo. Bom, eu vou pedir licença para o seu Zé Pessoa, para a gente fazer mais um rápido intervalo e já voltamos para falar um pouquinho mais sobre o mercado do açúcar e do álcool no país, o setor do sucro energético especialmente, e também com informações direto de Brasília com o Tobias Ferraz sobre o novo Código Florestal. Você tem alguma pergunta aqui para o consultor? Manda para cá. O telefone é 11 3131 3719 e o e-mail é consultor@tvterraviva.com.br. A gente volta já. De volta com o consultor Terra Viva, e antes de continuar nossa prosa sobre o setor sucro energético, a gente vai direto para Brasília conversar com o Tobias Ferraz, que está acompanhando o processo de votação do novo texto do Código Florestal. Boa noite, Tobias. Que novidades você tem aí? Oi, Sidney, boa noite, Silmar, boa noite, amigos do consultor. Bom, tá tudo parado aqui na plenária da Câmara, né? A sessão tá parada, não está acontecendo nenhuma sessão. O presidente Marco Maia deve abrir daqui a pouco uma sessão para dar início à CPI mista, né, dos senadores, dos deputados, sobre a CPI do Cachoeira, do Carlinhos Cachoeira.
Eles devem ficar discutindo uma hora e pouco, essa questão da CPI do Cachoeira, e depois é que deve começar a votação ou a discussão do Código Florestal. Mas eu estou com lideranças aqui do nosso setor, converso agora com o Rui Prado, que é o presidente da FAMATO. Rui, por que não vota, Rui? O que está acontecendo com esses homens, hein? Olha, nós queremos é que vote. Estamos aqui já hoje o dia inteiro, esperamos que vote o Código Florestal para nós termos a segurança jurídica tão esperada pelos produtores rurais. Principalmente no Mato Grosso, né? Grande ansiedade. Muito grande ansiedade, lá um estado de alta produção, tanto do ponto de vista de grãos quanto de pecuária, e nós queremos que vote o Código Florestal hoje. Ô Rui, por que essa insegurança aí, né, no campo, por que é tão importante que se vote logo? O que nós queremos é a consolidação das áreas que estão em produção. E já está garantido no novo Código Florestal a consolidação das áreas que estão em preservação. A discussão é a consolidação das APPs neste momento. Perfeito. Obrigado, Rui, pela sua participação. Eu converso agora com o Leonildo Bares, que é presidente do Sindicato Rural de Sinop, também um importante agromunicípio do Mato Grosso. Leonildo, você acha que esse texto está bom, esse texto que o Paulo Pial está apresentando, está interessante para o setor produtivo? Eu não vou dizer que ele esteja tão bom, vou dizer que está razoável, porque nesse momento o Brasil precisa de votar com convicção para o seu agronegócio e também para o seu setor de meio ambiente. Eu acho que ele balanceou bem, os nossos deputados vêm trabalhando muito bem para poder balancear, porque o importante é ter o equilíbrio. Perfeito. Agora, o povo lá de Sinop, o que vocês têm discutido lá no sindicato com relação ao Código Florestal? O que é que vocês esperam desse novo texto? Nós esperamos que ele seja aprovado da forma como o Bial tem feito, para que as pessoas possam voltar a trabalhar tendo sua segurança dentro de um parâmetro de lei nacional, né? Que é isso que o Brasil espera e o mundo está esperando também. Obrigado, Leonildo. Bom, Sidney, Silmar, amigos do consultor Terra Viva, a gente continua aqui, aguardando de plantão. A gente pode voltar a qualquer momento com informações durante a programação do Terra Viva. É com vocês aí em São Paulo. Obrigado, Tobias, e até mais. Silmar, continuamos então a nossa conversa com o seu Zé Pessoa sobre o setor sucroenergético brasileiro. Gostaria, senhor Zé Pessoa, de fazer uma avaliação do que pode mudar essa situação do ponto de vista de representatividade do próprio setor. Estamos vendo aí que tem uma série de mudanças também nos players do setor sucroenergético brasileiro. Qual é a sua opinião a respeito e como é que a gente pode reverter isso também politicamente? Porque dá uma impressão também que está faltando força política conjugada para vencer essa situação, principalmente perante as autoridades. É verdade. Hoje o setor passou por uma mudança muito grande de 2008, 2006, 2008 para cá. Na verdade, hoje nós temos o que eu classifico de 4 players diferentes dentro do setor. Nós temos os petroleiros, que é no caso a Shell, a BP, a própria Petrobras. Nós temos os açucareiros, são aqueles que têm por cultura o açúcar, que é um pessoal que não está muito focado no etanol, está bem focado no açúcar. Como nós temos o caso do indiano, a Renuca, que é um produtor de tradição açucareira, a própria Terreus francesa, que é um dos maiores produtores de açúcar da Europa. E nós temos o terceiro player, que são as tradings, que entraram pesadamente no Brasil na produção e que não são focadas nem em etanol nem em açúcar, mas são players que gostam de ter rentabilidade. E o quarto player são aqueles produtores tradicionais nacionais que continuam no setor. Então, se a gente considerar 4 players com realidades diferentes, com culturas diferentes e com interesses diferentes, isso, ao meu ver, cria uma certa dificuldade para qualquer órgão de classe, porque começa a ter interesses diferentes dentro do mesmo setor. O setor, tradicionalmente, sempre foi um setor que disputou muito. Há muitos anos atrás, naquela época que existia a divisão entre Nordeste e Centro-Sul, existia uma briga muito grande entre os produtores do Nordeste e os produtores do Centro-Sul. Isso depois foi superado. Depois tinha uma briga muito grande entre produtores rurais e industriais. Com o amadurecimento, o nosso setor conseguiu conciliar trabalhadores rurais, trabalhadores da indústria, produtores rurais e industriais, e conseguiu ter uma harmonia
dentro do setor com todos os players. Foi uma coisa muito importante. Isso nós conseguimos a partir de 97, 98 para cá. O setor deu uma harmonizada boa e foi aí que veio realmente o grande crescimento do setor. A partir de 2008, começou a diversificar muito os interesses. Então, eu acho que dentro da Única, hoje, que é o nosso maior representante, isso aí é uma coisa que pode dificultar um pouco, pode dar, vamos dizer assim, um certo trabalho ao novo presidente que assume, né? Como conciliar esses interesses distintos de cada produtor. Mas esse é o caminho, né? Eu acho que não tem outra a não ser realmente fortalecer o setor. Tá certo. Então, seu Zé Pessoa, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente, evidentemente, que vai continuar acompanhando essa situação. O senhor já está, evidentemente, convidado a nos dar a honra da sua presença mais uma vez aqui para a gente voltar a esse assunto. Muito obrigado. Boa noite, seu Zé Pessoa. Boa noite, muito obrigado. Tá certo. E a agrocidade homenageada de hoje é São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo, onde está localizada a sede da Companhia Brasileira de Açúcar e Álcool. Silmário, seu boa noite para o amigo do Terra Viva. Boa noite, Cília. Boa noite, amigos do Terra Viva. Boa noite, senhor José Pessoa. Obrigado pela sua participação. E amanhã estamos de volta aqui, amanhã quarta-feira, com o nosso consultor Terra Viva, a partir das 8 da noite. Até lá. Boa noite a todos e até amanhã.